Vocês já se perguntaram como os dragões surgiram no mundo de Game of Thrones? Tipo, desde a perdição de Valíria, isso é um mistério até para os sobreviventes da perdição. Ficou curioso? Então fica até o final para você ter a resposta. Muitos povos fizeram diversas lendas sobre os dragões. Os valerianos, os Dragon Lords originais, acreditavam que os dragões nasceram ou apareceram nas 14 Chamas, um anel de vulcões na Península Valeriana. Em Carth, falam que os dragões vieram de uma segunda lua, que estava no céu, mas aproximou demais do sol, e acabou se rachando como um ovo. E disso, 1 milhão de dragões saíram de lá. Disse também que os dragões se originaram das Terras das Sombras além de Ashai, ou Ashai das Sombras, e das Ilhas do Mar de Jade. Contos antigos de Ashai das Sombras afirmam que um povo sem nome primeiro domesticou esses dragões, os trouxe para Valíria e ensinou suas artes aos valerianos antes de partirem dos Anéis da História. Barth apresentou a teoria de que os dragões foram criados por magos de sangue valeriano, usando wyverns, que são répteis voadores que não respiram chamas. Os dragões também podem estar relacionados aos Fire Ravens, que são criaturas reptilianas sem asas que respiram chamas, que podem ter vivido nas 14 chamas antes dos dragões chegarem lá. O Septon Barth, citado anteriormente, que foi mão do rei Daenerys I, escreveu um livro dentro das crônicas chamado História Não Natural, que reunia várias lendas sobre a origem dos dragões faladas anteriormente. Incrivelmente, a teoria que eu mais acredito é da Lua. Mas, caso queira saber mais sobre a teoria alquímica, recomendo o vídeo do voo do dragão. Os dragões poderiam ter vindo do mesmo meteoro que a casa Dwayne forjou a Alvorada. Ou talvez a vinda dos dragões tenha vindo dos Filhos da Floresta. Mas primeiro eu gostaria de focar na teoria dos Filhos da Floresta. Seguindo o que nos foi apresentado no final de GOT, é revelado que os Filhos da Floresta criaram os outros para se proteger dos primeiros homens. Os Filhos da Floresta se consideravam cantores, fazendo canções que seriam reais, por assim dizer. E uma dessas canções foi uma canção de gelo, que eles tentaram usar para se proteger dos primeiros homens. Como a gente vê lá no final de GOT, que eles capturam aquele cara e transformam ele no Rei da Noite. Mas, como tudo que eles faziam, essa canção precisava ser balanceada. O que não era o caso dessa canção de gelo, já que, como sabemos, os White Walkers saíram do controle dos filhos e se obrigaram a se unirem aos primeiros homens e ajudarem o Brandon, o construtor, a construir a muralha e manter eles presos para o extremo norte. Opa, desculpa interromper seu vídeo aqui. Eu passei aqui só para pedir que você não se inscreva Dá um like, comentar e se inscrever no canal, por favor. Isso ajuda muito o meu trabalho, principalmente pra eu que tô começando no YouTube. Então, por favor, se não for muito incômodo, dá um like aí, pra fortalecer. Obrigado. Mais recentemente, eu vi uma teoria no Cala a Boca Thiago, que era o seguinte. Os valerianos foram criados como uma outra canção dos Filhos da Floresta. Como eu não quero me arrastar muito nesse tema, porque eu gostaria de fazer um vídeo separado só para os valerianos, eu só vou dizer que os valerianos são praticamente o contrário dos White Walkers. Eles vivem nas terras de sempre verão, têm armas e armaduras negras, ao contrário dos White Walkers que tinham armas brancas e armaduras brancas quase translúcidas como gelo, e além de viverem nas terras de sempre inverno. Mas, depois de falar tudo isso, não seria insano pensar que os filhos criaram os dragões também, não é? Como um jeito de garantir que os valerianos conseguiriam vencer junto dos outros povos a longa noite, já que o único jeito de matar um vagante branco, um dos únicos jeitos no caso, é com fogo de dragão. Agora, eis a questão. Como os filhos criaram os dragões? Bom, essa teoria conecta a teoria do meteorito que a Dany viu quando deu a luz aos seus filhos e a teoria do Septon Barth, que os dragões eram junção de vários animais. A gente não sabe se a magia dos filhos consegue criar a vida do zero, pois o que nos foi mostrado no final de GOT, até nos livros, é que eles precisavam de uma vida pré-existente para criar uma nova,
como a gente viu eles criando o Rei da Noite a partir do primeiro homem que eles capturaram. Mas como foi a 8ª temporada de GOT que nos apresentou isso, não é muito confiável, então eu decido não levar o que a gente viu muito a sério, já que os D&D não sabiam o que fazer e queriam se livrar da magia. Então para criar os dragões, os filhos poderiam ter misturado os Fire Wyverns, além do sangue valeriano, que a gente sabe que os valerianos, os Targaryens, não só os Targaryens, mas todas as famílias valerianas eram os únicos que conseguiam domesticar dragões. Porque a gente, pelo menos não que eu lembre, a gente não teve um cavaleiro de dragão que não tinha sangue valeriano. Mas a teoria da segunda lua também pode ser parcialmente verdadeira de duas formas. A primeira forma, que o meteorito, a lua, não decida do jeito que você quer chamar, quando passou pelo céu pela primeira vez, deu origem aos dragões. Talvez partes do cometa tenham caído, essas partes seriam os ovos. Ou o cometa era mágico e quando passou deu origem a uma nova criatura, ou algo do tipo. Mas a outra teoria é justamente, de novo, falando dos filhos da floresta. Como a gente sabe, em A Chai das Sombras, falam que era um povo sem nome, que primeiro domesticou os dragões, levou eles para Valyria e ensinou os valerianos. Mas quem era esse povo sem nome? Muito provavelmente eram os filhos da floresta. E os filhos poderiam ter usado a primeira passagem do cometa pelo céu para criar os dragões. Talvez o cometa fortalecia a magia deles, ou o cometa fortalece a magia em geral, ou ele tem alguma propriedade, ajuda eles a cantarem. Mas, infelizmente, tudo são teorias ainda. O Martin não falou nada sobre a origem dos dragões ainda. Talvez isso apareça em Um Sonho de Primavera ou Nos Ventos do Inverno. Mas por enquanto a gente só pode teorizar. Opa, você ficou até o final do vídeo. Significa que eu te entreti. Então, aqui tá aparecendo 2 outros vídeos que eu gravei. Se você tiver interesse, por favor, clica lá. Ajuda bastante. Ótimo dia, noite, tarde, não sei que hora você está assistindo. Mas muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.